Arcabeus, Alexandre Macedônio, filho de Filipe, já reinava na Grécia quando saiu da terra dos cateus e derrotou a Dário, rei dos persas e dos medos, travou numerosa batalha, conquistou muitas fortalezas e matou os reis da terra, chegando até aos confins do mundo. Apoderou-se dos despojos de uma multidão de nações. A terra amadureceu diante dele, seu coração se exaltou e ele se concebeu, mobilizou um exército poderosíssimo e subjugou o território e o soberano das nações, obrigando-os lhes pegarem tributos. Certo dia ficou doente e percebeu que ia morrer. Chamando seus altos oficiais, que tinham sido seus companheiros desde a juventude e ainda em vida, repartiu entre eles o reino. Alexandre reinou durante 12 anos e morreu. Seus oficiais assumiram o poder, cada um no seu lugar, após a morte dele. Habilidade diplomática de Jonatas no governador, da riqueza de Anteciva de Simeão, convicção religiosa e cultura cosmopolítica parlamentar. Percebe-se sempre menos a diferença entre as tradições judaicas e o comportamento da cultura helenista. Em geral, percebe que os Macabeus foram contaminados pelo vírus que inicialmente combateram os livros, e mostra que se precedeu o cristianismo. A sociedade judaica, não só na diáspora, mas também na terra de Israel, era fortemente influenciada pela cultura helênica cosmopolítica. Todos cingiram o diadema e depois os seus filhos por muitos anos, e os males se multiplicam na terra. Dele saiu aquela raiz do pecado. Etíoco Epífanes, filho do rei Etíoco, que estava em Roma com refém e que tornou-se rei no ano 137 dos reis dos gregos, porque aqueles dias saíram de Israel os homens iníquos que persuadiam a muitos, dizendo: vamos fazer aliança com as nações que estão ao nosso redor, porque deles que nos isolam muito males os acontecem. Essa resposta parecia boa. Alguns do povo desenvolveu ir ter com o rei, e este deu-lhes permissão para adotarem os costumes das nações pagãs. Construíram a Jerusalém e um ginásio ao modo de pagãos, disfarçado a circuncisão, e renegaram a aliança sagrada, e ajuntando-se as nações e advendo-se para partirem, praticarem o mal, acompanhar o Egito, o sangue do templo, quando os seus olhos o reinado estava consolidado. O Etíoco se propôs a reinar também na terra do Egito. Pretendia também dominar os dois reinos, invadir o Egito com o exército imponente, com carros e elefantes, cavalaria e muitos navios. Travou o combate contra Ptolomeu, rei do Egito, ao qual ficou com medo de enfrentá-lo, ou fugiu, deixando pelo chão muitos feridos. Etíoco tomou as cidades fortificadas
e sequestrou riquezas da terra do Egito. Voltou então, depois de ter submetido o Egito, o ano 143, e subiu contra Israel e Jerusalém, contra um pensante exército. Entrou no santuário com arrogância, apoderou-se do altar de ouro, do candelabro com seus acessórios também, levou a mesa da apresentação dos pães e vasilha para as libações, e corpos e taças de ouro, e o véu e as coroas, e também toda a declaração de ouro que estava na fachada do templo. Tudo ele saqueou, levou a prata e o ouro e os objetos de valor, a mesa dos tesouros escondidos que pode encontrar roubado. Tudo volta para a terra depois de uma grande carnificina, e tendo proferido palavra de extrema arrogância, houve grande luto em Israel, em todo o seu território. Geraram príncipes, anciões, moças jovens, poderão o vigor, alterou-se a balazar das mulheres, todo o esposo entoou lamentação, ficou de luto o que está no leito nupcial, a terra tremeu por causa de seus habitantes, e toda a casa de Jacó se cobriu de vergonha. Apolônio em Jerusalém, construção da cidadela. 2 anos depois, o rei enviou às cidades de Judá o chefe dos impostos, o qual entrou em Jerusalém, que os grandes exércitos dirigiu os habitantes falsas palavras de paz, e, acreditando nela, foi quando caiu sobre a cidade de repente, aplicando-lhe violento golpe e fazendo parecer muita gente em Israel. Tomou despojo na cidade, incendiou a descendência e destruiu sua casa. E as mulheres ao redor levantou prisioneiros e mulheres e crianças. Apoderando-se do gado, em seguida construiu uma cidade de Davi em alta e sólida muralha, e temores possantes tornaram-do a sua cidadela. Nela instalaram uma fortificada, imacularam armas, e viveremos em reuniões e dispor de Jerusalém. Aí os despojaram, desse modo tornaram-se uma grande armadilha contra nós. Tornou-se aquilo uma emboscada para o santuário, em adversário maléfico para Israel. Todo o tempo derramaram sangue inocente ao redor do santuário, e macularam o lugar santo. Fugiram por causa deles os habitantes de Jerusalém. A cidade tornaram-se moradia dos estrangeiros. Sião tornou-se estranha a sua própria gente, e seus próprios filhos abandonaram seu santuário, ficou desolado com deserto. Suas festas se transformam em um luto, seus sábados envergonham a sua honra, e nada como fora grande a glória, multiplicando a sua ignomínia e sua exaltação, e se converteu em luto. O rei Antíoco mandou por escrito todo o seu rei, que todos formassem um só povo, e cada um renunciasse à sua própria lei. Muitos de Israel constituíram na região dele, e começaram a sacrificar os ídolos e profanar o sábado. Além disso, o rei mandou decretar por meio de mensageiro de Jerusalém às cidades de Judá, para que dotassem a lei da nação da terra. Ficavam proibidos os holocaustos, sacrifício e expiação no templo de Deus, e deviam profanar os sábados e as festas, e imacular o santuário,
e as pessoas consagradas, por outro lado, deviam levantar altares em templos e ídolos e imolar porcos e outros animais impuros. Deveriam saber deixar seus filhos inciosos e profaná-lo com todo o tipo de impureza e contaminação de que vivesse. Se esqueceu da lei de mudar todas as observâncias, e todo aquele que não agisse de acordo com a palavra do rei seria morto. Foi esse o termo que o rei Etíoco escreveu. Todo o seu reino nomeou inspetores para todo o povo e ordenou às cidades de Judá que, após outras oferecem sacrifício, muito do povo se reuniram a ele. Todo o que havia abandonado a lei do Senhor a praticar o mal na terra, assim obrigado Israel a se esconder, a permanecer em lugar de refúgio. No dia 15 do mês de Caleu, no ano 145, Etíoco levantou sobre o altar dos holocaustos abominação desoladora. Também pelas cidades do Judá desordenou, ergueu-se o altar e queimava incenso diante as portas da casa na rua. Os livros de Israel fossem descobertos, ele os rasgava e lançava ao fogo. Onde que fosse encontrado o livro da aliança, numa casa, ou se alguém estivesse seguido a lei, o decreto do rei coordenava a morte, com tivesse a poder afligia isto ao mês por mês, várias cidades no dia 25 de cada mês.